Em nome de Jesus, iniciamos esse culto e o tema de hoje é o mal do individualismo. Um subtítulo seria Advertência aos Ministérios Independentes. E o tema, por si só, já alguém pode questionar: o que esse rapaz está falando? Ele não faz parte aí de um movimento dissidente e está trazendo esse tema? Eu espero que ao decorrer da exposição fique muito claro como devemos entender certos textos, as orientações do Espírito de Profecia e o que Deus pede então do seu povo, se Deus tem um ministério, se Deus tem a sua igreja, e assim compreendermos melhor esses aspectos que muitas vezes são tratados de maneira muito superficial. O primeiro texto gostaria de ler com os irmãos em Êxodo, no capítulo 18. É um texto bastante familiar, nos conta uma experiência muito interessante. Êxodo 18, os versos 13 a 26. Vamos ler esta história. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu o julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás. Assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tuas causas de Deus e declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles os julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então substituir assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então veja só como que Deus trabalha muitas vezes indiretamente. Deus deixou que o seu sogro Jétro aconselhasse, e realmente era um conselho de procedência divina. Deus sancionou aquele plano trazido por Jétro. Aqui a minha Bíblia fala maiorais, algumas falam capitães, né? E nós vemos cada um num nível de influência. 4 níveis aqui foram colocados de influência no caso. E é interessante quando nós observamos isso tudo, quão à frente do tempo. Aqui Deus não tinha o desejo que Moisés fosse o líder único, nem um rei déspota
que controlasse tudo. Na realidade, seja Moisés, seja Arão, seja também esses capitães, esses maiorais, todos eles estavam sujeitos à lei de Deus, que Deus tinha dado a eles. Não só a lei dos 10 mandamentos, mas todas aquelas minúcias. Por que disso? Porque também o rei, o líder, não deveria ser a lei. Então, olha quão avançado tudo isso que a gente está lendo. Então, Israel já tinha o quê? Uma constituição em seu tempo. Não era de maneira arbitrária que as pessoas vinham a Moisés e da cabeça dele chegaria a uma conclusão. Não. Assim como os capitães, todos eles deveriam estar sujeitos ao que Deus tinha orientado. E dessa maneira, então, com esses níveis diferentes, e dependendo da dificuldade do caso, passando para as instâncias superiores, então haveria uma organização correta. Então, que importante nós vemos que hoje os governos modernos, eles se pautam nisso. Então, existe muitas vezes o nível municipal, o nível estadual, o nível federal. Então, nós encontramos toda essa situação da democracia representativa. Esses capitães, então, eles deveriam ser pessoas dentre o povo que eram escolhidos para tomarem essa posição. E aí nós vemos que realmente a democracia representativa funciona dessa maneira. É impossível de maneira direta todos participarem de forma direta. Então, tudo isso nós vemos que muito à frente, isso aqui, estamos falando cerca de 1500 antes de Cristo. Por volta disso, há alguma discussão na cronologia, um pouco antes, um pouco depois, mas o que se fala da Grécia, da Politéia e tudo mais é muito posterior a isso. Então nós vemos a sabedoria de Deus. Vamos agora em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira Coríntios, capítulo 2, primeiramente, o verso 4. O verso 4 nos diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A igreja ela tem que ter essa diversidade. Deus capacita pessoas para variadas obras. O Espírito é um só, ele que está no controle. Verso 11, 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele que define isso. Agora os versos 24 e 25. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então essa questão do corpo representar a igreja é um símbolo tão fantástico, porque a igreja de Deus ela não tem um líder visível, um cabeça, seja o nome que se queira dar a esse líder. Mas existe a cabeça que é Cristo, ou seja, um líder invisível, e estamos sob a direção contínua do Espírito Santo. E cada um dos irmãos da igreja são membros, né? A gente usa muito em nosso cotidiano o termo membro, justamente para aqueles que passaram pelas águas batismais, que comungam então com a Santa Ceia. E é interessante nós vermos que esses membros então, eles formam um todo, e um depende do outro. Não adianta uma parte do corpo se revoltar contra a outra, ele vai ficar enfraquecido. Então é importante essa unidade
na diversidade. É isso que nós temos a orientação divina. Uma diversidade de dons, de habilidades, de capacidades. Deus chama alguns para serem evangelistas, outros para serem bispos, que seriam os pastores, como hoje nós falamos. Outros são chamados para presidir, tem o dom mais de organizar as coisas, e assim por diante os vários dons que são referidos. E agora um último texto aqui bíblico, 1 Coríntios 14:33, também é um texto bastante conhecido, diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, por mais que a igreja local ela tenha uma certa autonomia para administrar as coisas, para ensinar os membros e assim por diante, a igreja local ela não está sozinha, ela faz parte de um todo. E aí nós vemos que o costume que é em uma igreja deve ser em todas as igrejas dos santos, para não haver o quê? Confusão, mas sim paz no arraial, na comunidade da igreja. Gostaria de trazer aqui vários trechos de um capítulo do Mensagens Escolhidas, volume 3, páginas 23 a 26, e nos traz algumas orientações práticas, falando sobre a ação independente. Começando pela 23, então, diz assim: Deus está ensinando, dirigindo e guiando o seu povo, para que possa ensinar, dirigir e guiar a outros. Haverá entre o remanescente desses últimos dias, como sucedeu com o antigo Israel, os que querem agir independentemente, que não estão dispostos a submeter-se aos ensinos do Espírito de Deus e que não atenderão a advertências ou conselhos. Tenham essas pessoas sempre em mente que Deus possui uma igreja sobre a terra, a qual Ele delegou poder. Os homens quererão seguir seu próprio critério independente, desprezando conselhos e repreensões, mas, com tanta certeza como fazem isso, eles se afastarão da fé e seguir-se-á a desgraça e a ruína de almas. Os que se arregimentam agora para apoiar e enaltecer a verdade de Deus estão se alinhando de um lado, permanecendo unidos de coração, espírito e voz em defesa da verdade. Então, a mensageira do Senhor já nos diz que haveria, sim, os que iriam querer agir de maneira o quê? Independente. Não estão dispostos a submeter-se à atuação do Espírito Santo, não atenderão a advertência e conselhos dos irmãos. Então, aqui em toda a Bíblia é ressaltado o papel da igreja. A igreja é como fosse a embaixada de Cristo nessa terra. Então, realmente deve representar o reino de Cristo. Cristo já tem o direito de tomar posse, então, desse mundo, uma vez que ele, então, com seu sacrifício na cruz, ele reconquistou a terra. Mas ele ainda não tomou posse, porque primeiro, antes de ele instaurar esse reino, o que ele desejou fazer? Ter cidadãos para esse reino. E estamos então neste resgate. Aqueles que querem receber essa cobertura, essa proteção da embaixada de Cristo. Esses então estarão a salvos quando passar o anjo então destruidor. Aqui continuando, diz assim: o Senhor deseja que todos os que desempenham uma parte em sua obra deem testemunho em sua vida do santo caráter da verdade. O fim está próximo e agora é o tempo em que Satanás fará esforços especiais para desviar o interesse e separá-lo dos importantíssimos assuntos que devem chamar a atenção de todas as mentes para a ação concentrada. Um exército não pode ser bem-sucedido em coisa alguma
se as suas diversas partes não agirem harmoniosamente. Se cada soldado atuasse independentemente dos outros, o exército logo ficaria desorganizado. Em vez de obter força da ação concentrada, ele se dissiparia em esforços desconexos e inexpressivos. Cristo orou para que seus discípulos fossem um com ele, assim como ele era um com o Pai. Seja quais forem as boas qualidades de um homem, ele não poderá ser um bom soldado se agir independentemente. De vez em quando talvez seja realizado algum bem, mas com frequência o resultado é de pouco valor e muitas vezes o fim revela que foi causado mais dano do que bem. Os que agem independentemente dão a impressão de realizar alguma coisa, atraem atenção e brilham intensamente e então desaparecem. Todos precisam puxar numa só direção a fim de prestar eficiente serviço para a causa. Deus requer ação conjunta de seus soldados e para ver isso na igreja é essencial o domínio próprio. Deve-se praticar o domínio próprio. Olha quanta orientação que a gente recebeu nesses pequenos trechos. A comparação aqui feita é com um exército. E cada companhia tem o seu líder imediato e esses líderes prestam contas a outros acima deles e assim por diante para haver um esforço harmônico. Aqueles que querem agir independentemente muitas vezes vão puxar para um lado quando a igreja de maneira unânime devia fortalecer o seu braço em direção a outro lado. Então é interessante que aqui nos fala daquela oração de Cristo, que todos se tornassem um como ele era um com o Pai. E esse é um texto, assim como tantos na Bíblia, como bem sabemos, que ele é distorcido por muitos. Muitos defendem o ecumenismo das igrejas usando esse texto. Olha, todos os cristãos deveriam estar unidos numa só igreja. E assim se faz os esforços para tirar as diferenças. Mas a que custo isso é feito? A que custo? Então muitos também vão nos acusar, olha só, vocês são um movimento dissidente. Olha, o adventismo já por si só já é considerado uma dissidência da onde? Do protestantismo. O protestantismo é encarado como o quê? Uma dissidência da igreja cristã fundada por Cristo, edificada por Pedro e assim por diante. Então cada um vai chamando o outro o quê? De dissidente. Vai levar em algum lugar isso? Sabemos que não. Não é esse o ponto, mas devemos analisar se esse povo está na defesa da verdade e da lei de Deus. É esse o ponto. E ainda mais, nos últimos dias, é dada uma característica de um grupo profetizado, então é Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12, que guarda os mandamentos de Deus, tem fé em Jesus e tem o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. 3 características desse povo de Deus nos últimos dias. Então, se uma denominação ela começa agora a fugir desses requisitos, dessas características, ela não pode mais representar esse grupo profetizado de forma alguma. E aqui nós encontramos então essa questão da unidade. Sim, devemos ser unânimes na doutrina. Paulo fala sobre isso. Então essa unidade, como se dará em toda a cristandade se cada um crê de uma forma? Então o mais coerente é realmente a dissidência. Não porque se tem o desejo de formar uma outra igreja, mas é o que acontece como resultado quando se prega uma verdade e ela é rejeitada pela liderança, pelo ministério de uma igreja. E a iniciativa vem dessa igreja em apostasia que exclui os fiéis, porque não tolera nos púlpitos a pregação da verdade.
É assim que aconteceu em todos os séculos. Não é diferente em nosso tempo. Então, quando nós analisamos isso, sim, o povo de Deus agora, independentemente do lugar que você estiver, você tem que ter essa noção que esse povo é o quê? Um corpo só. Membros de um corpo devem estar unidos. Agora sim, sua igreja, cada um crê da forma que quiser, na unidade de ação, de doutrina e de prática. Como que funciona, então? Está cumprindo o requisito? E mais, é interessante que muitas vezes é mal interpretado um outro texto bíblico também. É dito que na igreja de Corinto, e Paulo reprova aqueles, alguns estavam dizendo que eu sou de Paulo, outro falava eu sou de Apolo, o outro dizia ainda eu sou de Cefas. Cefas é o nome para Pedro em aramaico. E ainda tem uma outra classe que às vezes a gente passa despercebido, mas que estudamos esses tempos atrás, que fala eu sou de Cristo. Aí parece, esse eu acho que está certo, né? E diz que não. Que esses que falavam que era de Cristo, eles não respeitavam os apóstolos. Eles falavam, não, eu não sirvo a ninguém, não obedeço a ninguém, não aceito conselho de Paulo, de Pedro, de quem for. Eu sou dirigido diretamente por Cristo. Individualistas da época, independentes da época. Agora, Paulo, Apolo, Cefas, cada um representava uma igreja nesse texto? Não. Eram problemas internos que a igreja estava sofrendo. Todos eles eram da igreja cristã. E agora um preferia, fazia, digamos, politicagem, ou elogiava, favorecia, enquanto desprezava o outro. E é dito então que o interessante dessa experiência é que ela não foi incentivada por nenhum dos apóstolos. Olha que bonito. Era a falta de espiritualidade que os de Corinto tinham sobre esse assunto, né? Eles então ficavam falando dessa maneira, mas os líderes não incentivaram esse tipo de partidarismo, de forma alguma. E Apolo, então, primeiro foi Paulo, fez o trabalho, e quando Apolo foi, parece que surtiu mais efeito o seu trabalho ainda. Paulo foi e falou em simplicidade. Apolo parece que falou com mais eloquência, e alguns começaram a elogiar mais a Apolo. E Apolo ficou muito chateado com toda aquela situação. E Paulo fala para Apolo ir lá, continuar visitando, que eles estavam em harmonia. E Apolo disse, não vou voltar tão cedo lá. Então, mas os dois estavam em harmonia, é maravilhoso. Um não ficou chateado com o outro, nada disso. Então, quando nós analisamos de maneira mais profunda esses pontos, entendemos realmente o sentido. Continuando aqui, diz assim: em todo esforço, em cada lugar no qual é apresentada a verdade, há necessidade de opiniões diferentes, de dons diferentes, e que sejam conjugados diversos planos e métodos de trabalho. Todos devem fazer questão de aconselhar-se uns com os outros e de orar juntos. Cristo disse: se dois dentre vós sobre a terra concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 19. Nenhum obreiro possui toda a sabedoria que é necessária. Deve haver uma comparação de planos e troca de ideias. Nenhum homem deve considerar-se competente para dirigir um empreendimento em qualquer lugar sem auxiliares. Olha só que conselho maravilhoso. Aqui está nos falando a importância da troca de ideias. Não há um método só específico, né? Um plano só de trabalho. Devemos aceitar as ideias dos outros, outras ideias de planejamento. E isso vai ser riquíssimo. E Deus vai conceder bens para esses que se unem e se esforçam nesse esforço harmônico.
Um homem pode ter tato num sentido, mas ser um fracasso completo em alguns pontos essenciais. Isso faz com que sua obra seja imperfeita. Ele necessita que o tato da mente, os dons de outro homem sejam unidos aos seus esforços. Todos devem estar em perfeita harmonia no trabalho. Se podem trabalhar só com os que veem as coisas exatamente como eles e seguem precisamente seus planos, serão então um fracasso. O trabalho será deficiente porque nenhum desses obreiros aprendeu as lições na escola de Cristo, que os habilitam a tornar todo homem completo em Cristo Jesus. Todos devem estar melhorando constantemente, devem aproveitar toda a oportunidade e tirar o máximo proveito de todo o privilégio até se tornarem mais habilitados para a sua grande e solene obra. Deus colocou, porém, na igreja diversos dons. Todos eles são preciosos em seu devido lugar e todos devem desempenhar uma parte no aperfeiçoamento dos santos. Esta é a ordem de Deus e os homens devem labutar de acordo com seus preceitos e providências se quiserem ter êxito. Deus só aceita os esforços que são efetuados de bom grado e com coração humilde, sem o traço de suscetibilidades pessoais ou egoísmo. Temos várias orientações nesse sentido. Muitas vezes Jesus falou, então, que deve-se ir nos lugares em missão de 2 em 2. E, de modo geral, unir um experiente com um mais inexperiente, um mais afoito com um mais retraído. Assim nós vemos várias duplas, Pedro e João. Foi um contraste maravilhoso. Então, João mais novo, só que mais brando do que Pedro, e Pedro então com maior experiência. Temos também a questão de justamente termos outras duplas, e vemos aí Paulo e Timóteo sendo um contraste também, Lutero com o Melancton e assim por diante. Aqui continuando, diz: quando a causa era mais nova, meu marido costumava aconselhar-se com homens que tinham bom senso. Então a obra era muito menor do que agora, mas ele não se julgava capaz de dirigi-la sozinho. Escolhia conselheiros dentre os que se achavam revestidos de responsabilidades em todas as partes da obra. E depois de se aconselharem uns com os outros, esses homens retornavam a seu trabalho, sentindo ainda maior responsabilidade de levar avante a obra de maneira correta, de elevar, purificar e solidificar, para que a causa de Deus pudesse avançar vigorosamente. Então, Tiago White, ele ajudou muito na parte administrativa, inclusive, e tudo mais. E ele, então, ele tinha uma visão muito boa, mas mesmo assim não se julgava sozinho capaz de resolver tudo. Ele deu início a várias obras, principalmente a parte das publicações, e foi de um grande auxílio ele se aconselhar com outros de mais idade. Tiago White não era tão velho no início dessa obra, ele era bem jovem, se nós formos ver. E nós vemos José Bates, por exemplo, era sempre uma pessoa de experiência que auxiliava muito. É uma ilusão do inimigo alguém achar que pode desligar-se dos agentes designados por Deus e trabalhar de um modo independente, ideado por ele mesmo, em sua própria e pretensa sabedoria, e ainda ser bem-sucedido. Embora suponha estar realizando a obra de Deus, não prosperará até ao fim. Somos um só corpo e todo membro deve estar ligado ao corpo, devendo cada pessoa trabalhar em sua respectiva capacidade. Não é bom sinal quando os homens não querem unir-se com seus irmãos, mas preferem agir sozinhos.
quando não querem receber a seus irmãos, porque esses não concordam exatamente com a sua opinião. Se os homens querem levar o jugo de Cristo, eles não podem agir independentemente. Tomarão o jugo de Cristo e puxarão junto com ele. Então aqui deixou bem claro, é uma ilusão do inimigo alguém achar-se, olha só, alguém achar que pode desligar-se dos agentes designados por Deus e trabalhar de um modo independente ideado por ele mesmo. Diz que essa pessoa tem uma pretensa sabedoria. Ele pode, por um tempo, aparentemente ser bem-sucedido, mas Deus não está abençoando tal obra. Concluindo aqui, diz, à medida que nos aproximamos da crise final, em vez de achar que há menos necessidade de ordem e harmonia de ação, devemos ser mais sistemáticos do que temos sido até agora. Toda a nossa obra deve ser dirigida de acordo com planos bem definidos. Estou recebendo luz do Senhor de que neste tempo deve haver mais sábia direção do que em qualquer outro período de nossa história. Então, irmãos, eu gostaria de finalizar agora essa primeira parte do estudo. Posteriormente, daremos continuidade analisando textos em outros livros, em outras fontes, tratando desse tema. Hoje nos detemos nessa leitura aqui da página 23 a 26 do Mensagens Escolhidas, volume 3, e já nos dá um norte bem claro sobre isso e advertências. Mas não se resume a textos aqui nesse capítulo. Então veremos o papel que a organização deve desempenhar, sim, numa igreja, e ao mesmo tempo o que seria o exagero também nesse aspecto. Veremos explicações, então, equivocadas que muitas vezes dão, mas eu gostaria de chamar a atenção, então, para esse ponto final aqui que nós lemos. Diz que à medida que nós estamos chegando no fim de todas as coisas, as pessoas podem ser tentadas a achar uma coisa. Cada um agora vai começar o quê? Cada um por si. Mas aqui o raciocínio inspirado é ao contrário. Diz que à medida que se aproxima, em vez de menos ordem e harmonia de ação, diz que tem que ter mais. Então não é menos necessário, mas diz que nesse tempo é mais necessário. Então que sério esse ponto aqui que foi nos dito. E como muitas vezes as nossas impressões, nossas ideias estão equivocadas nesse particular. É bem verdade que quando chegar a crise final, cada um terá que sustentar a sua fé sozinho muitas vezes. Mas isso não significa que os fiéis dos últimos dias estarão fora então da comunhão de uma igreja, devolvendo seus dízimos nessa igreja, frequentando as reuniões, ele então tomando parte na Santa Ceia, todo o trabalho evangelístico, então distribuindo folhetos, representando uma igreja. Então tudo isso vai até o fim aqui está falando. Não adianta acharmos que agora as coisas vão ser diferentes, mas muitos, irmãos, vamos ser sinceros, muitos estão pensando assim, por quê? O desencanto com a condição que as igrejas estão, o mundanismo adentrando, a incredulidade, a apostasia predominante nas igrejas, mesmo no adventismo. E agora então a pessoa fala o seguinte: não tem chance, não tem como. E nem nós vamos defender que a pessoa esteja comungando com o erro. A mensageira do Senhor fala que é perigoso ir a essas reuniões. É perigoso, então, ficar ouvindo canções de ninar. Uma hora a gente começa a pegar no sono.
não estaremos despertos realmente. Mas Deus nos dá uma segurança. Deus terá um povo e uma igreja organizada. Quando nós falamos Deus terá um povo, muitos acham que é de uma maneira genérica, espalhada nas igrejas. E realmente Deus tem seu povo espalhado nas igrejas. Isso não deixa de ser verdade. Porque a mensagem então final diz: sai dela, povo meu. Deus tem um povo em Babilônia. Mas é a mesma verdade correspondente que Deus tem um povo aonde? Fora de Babilônia. Deus não tem um povo só em Babilônia. Deus tem um povo fora, que serão os que justamente levantarão esse clamor: sai dela, povo meu. Então é necessário termos essa claridade. Então Deus tem uma igreja organizada nesse mundo, um ministério a qual Ele está dirigindo. Cristãos fiéis existem em todas as igrejas, sem exceção. Mas outra coisa é falarmos de um ministério que está acompanhando as orientações do Espírito Santo. Então, quando nós analisamos esta questão, é muito sério para a nossa vida espiritual. Obviamente que eu vou puxar para a igreja a qual eu pertenço, como sendo essa igreja organizada que Deus tem na terra. Mas cada um deve o quê? Julgar, analisar, pesar então as doutrinas, o que é defendido e achar esse povo. Deus dá a garantia que há. Se não achamos ainda, busque até achar. Então tem que haver esse desejo de achar. E não simplesmente se acomodar e achar agora que não, está tudo em apostasia, não tem mais chance. A garantia de Deus é outra. A garantia é que sim, tem duas classes na igreja, nem todos salvarão. Na igreja de Deus estou falando, tem duas classes, nem todos salvarão. É a igreja militante, como é dito, mas Deus fala da igreja triunfante. No final, não vai ser uma minoria da igreja de Deus que salvará. No final, é garantida uma maior parte dos membros da igreja. Serviço Cristão 253. E essa maior parte receberá o derramamento sem medida do Espírito Santo, por eles são um povo esclarecido e cooperador de Deus. Então, que maravilhoso nós termos tal concepção sobre isso. E então, quando nós pesamos todas essas informações, vem justamente a advertência que eu falei no início. Eu falei que o título era o mal do individualismo, mas agora surgiu um novo tipo de individualismo. Por isso que o subtítulo eu falei o quê? Advertência aos ministérios independentes. Consideramos a nossa igreja um ministério independente? Não, não. É uma igreja completa. Não é uma parte de igreja, um arremedo de igreja. Não. Mas os que têm surgido como ministérios independentes, eles gostam de um termo. Eles não gostam de serem chamados de independentes. Fala ministério de sustento próprio. É uma outra forma. Ministério de sustento próprio. De fato, a Mensageira do Senhor fala sobre isso em seus escritos, não de fazer um ministério rival da igreja, mas tem o que? Os departamentos da igreja, tem as escolas, as clínicas e tudo mais, que elas podem buscar ser autossustentáveis. Isso é diferente. Não precisar sempre da intervenção de outra parte da igreja, colocando dinheiro naquele meio da igreja. Mas a obra de publicação, por exemplo, ela se pagar por ela mesma, com que as pessoas pagam pelas literaturas. Não precisar vir um dinheiro de fora e assim por diante. Poderíamos dar vários exemplos do que seria de sustento próprio. Certos departamentos, um colégio e assim por diante. Isso não significa agora que vai ter um ministério rival. Tem um ministério oficial da igreja e tem uma outra parte.
Mas muitos têm sido iludidos por Satanás. É um pé dentro da igreja e um pé fora, literalmente. Eu pertenço a determinada denominação, mas eu não ajudo financeiramente aquele ministério oficial, eu não faço parte daquilo, mas esse outro ministério independente está mais de acordo com o meu pensamento, esse eu dou suporte financeiro, eu frequento as suas reuniões, eu fortaleço eles, mas o ministério oficial não. Então isso é uma posição incoerente, é uma espécie de individualismo diferenciado. E claro, em cada um desses ministérios de sustento próprio, haverá o quê? Um líder que dominará essa obra. E aí a gente repete o mesmo problema. Então a igreja ela até deve ser plenamente organizada, não haver esforços individualistas, mas buscar tudo ser em conformidade entre os irmãos. É esse o esforço. Se uma igreja chegou a um ponto que você precisa fazer isso, você não entendeu ainda que tem que se retirar dessa igreja. Então essa é a questão. Que essas reflexões apresentadas hoje venham nos orientar em nossas decisões práticas nesses últimos dias. E peço que acompanhe então a continuação desse estudo, que ainda temos muito que apresentar. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.